Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Se você está assistindo esse vídeo pela tarde, boa tarde. Se você está assistindo esse vídeo à noite, boa noite. Mas como é bom me conectar com você no dia de hoje para juntos meditarmos na palavra de Deus em busca de estarmos em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Estamos em uma série de meditações com o título Ensina-nos a Orar. E esse foi um clamor dos discípulos para Jesus em um determinado momento do seu ministério. Eles chegaram até o mestre e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. E então o mestre ensinou os seus discípulos como eles deveriam cultivar oração. A oração, que é um elemento vital na fé, é um elemento vital para a espiritualidade, é um elemento vital para a sua relação com Deus, porque a oração é o oxigênio que conecta o seu espírito ao Espírito de Deus. Já tiramos algumas lições a respeito desse ensino de Jesus e hoje daremos sequência. Mas hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente com você. No lugar de ler apenas o texto que nós vamos meditar, eu quero ler a oração que nós conhecemos como Pai Nosso do início até o momento da nossa meditação no dia de hoje. E olha, prepara o seu coração, porque a meditação de hoje é muito importante para o nosso dia a dia. Vamos lá? Olha só o que está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. E isso depois de Jesus dizer que a oração é algo que deve ser construído na intimidade e não em um ambiente público. Embora a oração, em alguns momentos, será feita em lugares públicos, mas a sua vida de oração não deve ser construída na frente das pessoas. A sua vida de oração deve ser construída diante do próprio Deus, com sinceridade, com autenticidade, em um ambiente de intimidade. Vamos lá? Olha só o que está escrito a partir do verso 9. Diz assim o texto bíblico: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o verso de hoje: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Poucas palavras, mas palavras poderosas. O texto diz: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu vejo que esse texto nos apresenta uma lição tão especial, porque, de fato, eu e você temos necessidades. De fato, eu e você temos coisas que precisamos, que almejamos, temos situações que geram preocupação na nossa vida. E uma das coisas que eu acho mais lindas quando eu vejo Jesus ensinando a respeito da oração é que nessa relação entre filho e pai, nós e o Pai Celestial, ele nos fala para nós falarmos sobre as nossas necessidades. Ele fala para nós compartilharmos com o Senhor aquilo que gera ansiedade no nosso coração. E como temos visto ao longo de uma série de meditações e também na experiência conversando com outras pessoas, as preocupações geram muita ansiedade. E se tem uma forma ideal de você lidar com a ansiedade, lidar com as preocupações, é em oração, falando para o Senhor aquilo que você precisa diariamente. Dá-nos o pão de cada dia. É você colocar diante do Senhor a sua necessidade para o hoje. O grande problema que eu vejo ao ler esse texto e conectar ele com a vida das pessoas é que nós vivemos tão ansiosos com relação a necessidades materiais que por diversas vezes a gente esquece que o melhor meio para a gente suprir qualquer necessidade que nós tenhamos, o principal e primeiro meio para nós resolvermos isso é através da oração. É buscar provisão divina. É buscar no Senhor. Isso não nos isenta de fazermos a nossa parte. Isso não isenta você de correr atrás e fazer aquilo que Deus espera que você faça. Mas antes de você sair para correr atrás, antes de você buscar a solução para as suas ansiedades, para as suas necessidades, ore. Ore como primeiro recurso. Um grande amigo meu, o pastor Fernando, sempre cita isso. A oração não deve ser o último recurso. A oração deve ser a primeira reação, o primeiro recurso diante de qualquer situação da nossa vida, inclusive diante das nossas necessidades. Nessa relação com Deus, nessa conversa sincera,
Não tenha receio de compartilhar com o Senhor e pedir aquilo que você quer pedir. Pedir aquilo que você precisa. Não é pecado pedir. Guarda isso, não é pecado pedir. Tem gente que tem medo de pedir as coisas para Deus. Não tenha receio de pedir. É claro que tem momentos em que nós não recebemos porque pedimos errado, seja por causa das nossas motivações, ou porque a gente não tá com a cabeça muito legal mesmo, mas o fato é que diante de Deus você sempre pode ser 100% sincero. E você pode pedir aquilo que você necessita. O texto nos fala sobre nós, antes de corrermos atrás das coisas, buscarmos a provisão divina, buscarmos o favor divino, buscarmos o auxílio de Deus. E não apenas buscarmos, mas confiarmos no Senhor. Confiarmos que Ele vai prover o pão diário, o pão para cada dia. É tão lindo nós olharmos para o Antigo Testamento e vermos um princípio glorioso do momento em que o povo estava no deserto. É claro que você deve concordar comigo que para eles não deveria ser um momento tão lindo, porque eles estavam no deserto, estavam num momento de transição, mas o Senhor alimentou o povo no deserto durante décadas. E como que Ele alimentou? Diariamente, provendo o que era necessário para o dia. Eu não sei se você conhece a história, mas o Senhor enviava todas as manhãs, na transição da noite para a manhã, algo que nós conhecemos como maná. Era uma substância da qual as pessoas colhiam pela manhã e produziam seus alimentos. Algo glorioso, o pão que vinha do céu, sementes que vinham do céu para o preparo do alimento, dia após dia. Mas o Senhor trouxe uma lição para o povo em que eles teriam que aprender a confiar em Deus. E qual era essa lição? Eles só poderiam pegar a quantidade necessária para um dia. Porque se eles duvidassem da provisão de Deus e guardassem para o dia seguinte, no dia seguinte o que acontecia? O que eles guardavam apodrecia. Uma lição que Deus nos dá para nós buscarmos o pão de cada dia. Eu vejo que tem gente que está tão preocupada com amanhã. Eu vejo que tem gente que está tão preocupada com a aposentadoria, está tão preocupada com o patrimônio, está tão preocupada com a construção do seu império. Irmão, eu não estou dizendo para você negligenciar a sua vida e a administração dos seus recursos. Não negligencie. Seja prudente, se organize, busque sabedoria de Deus para se prevenir de várias situações. Ok, faça isso, mas antes de tudo isso, confia no Senhor. E não deixe com que o futuro roube a sua paz no presente. Peça para o Senhor a graça necessária para o dia de hoje. Afinal, o que você tem, o que é? O dia de hoje. Você não tem o amanhã. Você pensa sobre o amanhã, mas o que você tem é o hoje. E eu vejo que precisamos, em nossas orações, aprender a buscar a graça do hoje. Senhor, manda o maná para hoje. Manda o pão, Senhor, a provisão para o hoje. Manda a provisão, Senhor, para eu conseguir permanecer firme para o hoje. Me manda a provisão emocional. Me manda a provisão, Senhor, material. Me manda, Senhor, a provisão mental. Me manda, Senhor, a provisão física. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão de hoje. Não o pão de amanhã, mas o pão de hoje. Me dá hoje, Senhor, o que eu preciso para hoje. Eu acredito que isso é algo tão importante para você no dia de hoje. Algo tão transformador. Você buscar a graça do Senhor para o hoje. Pense menos no futuro. Pense no futuro, mas pense menos no futuro e pense no hoje. Peça, Senhor, me dá a graça necessária para o hoje, porque o amanhã é o fruto do hoje. O amanhã não é o fruto do amanhã. O amanhã é o fruto do hoje. Então você precisa da graça de Deus no hoje. Você precisa do pão divino que vem do céu no dia de hoje. Você precisa da graça divina que vem do céu no dia de hoje. Você precisa do fortalecimento que vem do céu no dia de hoje. Você precisa do oxigênio divino, presença do Espírito Santo na sua vida no dia de hoje. É hoje que nós precisamos. E esse texto Jesus diz, peça para o hoje, peça o de hoje. Porque é o hoje que você tem. É o hoje que você tem nas suas mãos. É o hoje que você vai viver. É no hoje que estão os seus desafios. É no hoje que está aquilo que você realmente pode fazer alguma coisa. Não é no ontem. O que passou, você não pode reescrever. Não é no amanhã. Ainda não chegou a hora de você viver ele, mas é no presente. Dá-nos o pão de cada dia no dia de hoje. Senhor, manifesta a tua bondade.
Manifesta a tua fidelidade na minha vida no dia de hoje. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua provisão. Eu preciso do pão de hoje. Sabe, meu irmão, eu vejo que a nossa geração, ela tá meio perdida no tempo. Ela vive muito em função daquilo que não faz parte do presente da vida dela. Tem gente que tá preso no passado. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você tá preso no passado, sofrendo com coisas que aconteceram. Você fica remoendo coisas que já passaram. Eu preciso te dizer, o pão divino que vem do céu pro dia de hoje pode te fazer esquecer. E não no sentido de você ficar, de você só ter, como que é aquela palavra? De você ter apenas amnésia. Não é isso. Mas é você conseguir olhar para trás sem sofrer. O pão divino que vem do céu no dia de hoje pode cicatrizar suas feridas que estão abertas do passado. Mas eu vejo também que tem gente que está muito preocupado com o futuro. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Posso te dizer uma coisa? Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Se Ele quisesse que você soubesse o que vai acontecer amanhã, sabe o que Ele teria te feito? Como alguém que sabe sobre o futuro. Mas Deus não te criou dessa forma. Deus te criou de uma forma finita. Deus te criou para viver o presente. Deus te criou para viver o hoje. E o pão divino que vem do céu, o pão diário, cura também essa ansiedade, esse medo, esse ativismo, pensando tanto sobre o futuro. Calma. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, Jesus, ao ensinar você e eu sobre oração, ele disse: orem assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu creio que essa deve ser a sua oração. Senhor, me dá hoje o que eu preciso para o hoje. Especialmente porque quando você consegue fazer essa oração, quando você aprende a fazer essa oração, ela não é apenas uma palavra que demonstra a sua confiança em Deus para o presente, mas ela também é uma palavra de Deus com relação à sua confiança no futuro. Você não precisa se preocupar com o futuro porque você sabe que o Deus que providencia no presente é o Deus que vai providenciar no futuro. Tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o dia vai amanhecer no dia de hoje, aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem em dia com Deus, desfrutam da provisão diária do Senhor. Ele manda o maná, Ele manda o alimento, Ele manda a provisão divina para o dia, para que você descanse nele, sabendo que no dia seguinte Ele não vai falhar, porque o nosso Deus é fiel, o seu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, o nosso Deus é bondoso. Por isso eu volto a reforçar: ore dessa maneira nas suas orações. Fale com o Senhor sobre o futuro, fale com o Senhor sobre o passado, mas da maneira correta, sem estar ansioso pelo futuro, sem ficar remoendo o passado, mas entendendo que o que você mais precisa do Senhor é do maná, o pão divino para o dia de hoje. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, o verso 4. Isso se aplica muito à realidade de que eu e você precisamos de provisão material? Precisamos. Precisamos de provisão física? Precisamos. Mas existem elementos que vão além, que também nós necessitamos, que também são necessidades. Jesus, quando está no deserto sendo tentado pelo diabo, em um dos momentos, Jesus dá uma resposta que traz uma lição tão maravilhosa para você e para mim. Jesus diz para o diabo o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez hoje você precise de um alimento físico, um alimento material. E eu quero te encorajar a buscar isso em Deus, mas saiba que a vida é muito mais do que isso. Nós precisamos do alimento espiritual, pão divino do céu. E isso vem através da palavra divina que provém da boca do Senhor, que inspirou homens e que foi convertida no que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Na oração, enquanto você fala com Deus, Deus também fala com você. Deus libera palavras sobre a sua vida. E você necessita dessa palavra, você necessita do pão divino, tanto quanto você precisa do alimento material, do alimento físico. Você precisa da palavra de Deus sobre a sua vida. E quando você ora ao Senhor e faz os seus pedidos e pede para Ele aquilo que você precisa materialmente, saiba que a palavra de Deus também é tão necessária quanto o alimento para o seu corpo.
É necessário pedir, Senhor, me dá graça no dia de hoje. Alimenta minha alma, alimenta o meu espírito com pão divino no dia de hoje. Dá-nos o pão divino, a palavra do Senhor. Irmãos, precisamos ler a palavra dele, a palavra do Senhor enquanto nós estamos em oração. Isso é algo maravilhoso, é algo sublime. Precisamos dar tempo para ouvir a voz de Deus, para que Ele libere palavras sobre as nossas vidas que vão alimentar o seu espírito, que vão alimentar a sua alma, que vão trazer esperança para a sua vida. Precisamos desse pão divino no nosso dia a dia. Dá-nos o pão de cada dia. O Senhor supre as necessidades daqueles que são pastoreados por Ele. E quando você vai até a presença de Deus e sinceramente abre o seu coração e fala, Senhor, estou precisando disso. Mas você não se limita apenas àquilo que você vê, mas você também coloca diante do Senhor, Senhor, me dá o pão espiritual no dia de hoje. Me dá a graça necessária para o dia de hoje. Senhor, alimenta o meu espírito. Senhor, alimenta a minha alma. Senhor, eu estou aqui, refrigera a minha alma. Hidrata, Senhor, o meu espírito. Hidrata, Senhor, me transforma com aquilo que o Senhor é, para aquilo que só o Senhor pode fazer. Você, então, prepara o caminho para desfrutar do cuidado diário do Senhor, o cuidado para o dia de hoje. Deus não falha, Deus não falha. Sabe, quanto mais a gente ora, mais a gente percebe o quanto a gente deve confiar e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E eu quero te encorajar a isso. Dia após dia, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos desse Senhor. E não tenha receio de pedir o pão de hoje, mas peça o pão de hoje. Não fique pensando no pão de amanhã. Peça no pão de hoje. Sabe, em uma das oportunidades que eu tive de viajar para Israel, eu me recordo muito bem que quando você faz uma viagem dessa, você depende muito do guia, você depende muito da programação. Então, a pessoa que está conduzindo a caravana, a pessoa que está conduzindo a viagem, ela acaba te direcionando em tudo que vai acontecer, inclusive onde você vai comer. Ela vai te dar opções, mas ela vai providenciar aquilo que você precisa na hora do almoço. Chega um momento lá do almoço, a caravana vai para um lugar para juntos vocês comerem. Essa é uma realidade. O guia não pode deixar algumas coisas faltar, porque isso faz parte do trabalho dele. E todos que estão viajando se colocam nas mãos do guia, sabendo que na hora certa eles vão cumprir com aquilo que foi combinado. O guia não falha. Eu posso te garantir, Deus é muito mais do que um guia da nossa viagem, mas Ele sabe do que você precisa no dia de hoje. O guia te leva para a programação do dia de hoje. Ele não te leva para a programação do dia de amanhã, porque no dia de amanhã tem uma outra programação e daí Ele vai te guiar nisso. O compromisso dele é com o hoje e amanhã o compromisso dele vai ser com o amanhã. O compromisso de Deus com você é no hoje. Então desfrute desse compromisso no dia de hoje. E de forma alguma eu quero rebaixar Deus e dizer que Deus é como um homem. Não, eu só quero te ilustrar a verdade de que um homem que tem responsabilidades cumpre com as suas responsabilidades no tempo certo, porque ele sabe o que ele precisa fazer. Deus, muito mais. Ele te conhece, Ele sabe da responsabilidade que Ele tem com seus filhos. E Ele te ama, Ele cuida de você, Ele sabe as suas necessidades. E na hora certa, Ele cuida e provê aquilo que você precisa. Por isso, no dia de hoje, fale para o Senhor, Senhor, programação de hoje, me dá a graça necessária para o dia de hoje. É isso que eu preciso. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é um Deus presente e que o Senhor proverá tudo aquilo que eu necessito. Por isso, mais uma vez eu enfatizo, nas suas orações, não tenha receio de pedir. Peça, mas peça da maneira certa. Peça para o hoje, confiando que o amanhã pertence a Deus e que se a sua vida estiver nas mãos do Senhor no dia de hoje, você pode descansar, porque amanhã Ele também estará lá para conduzir a sua vida segundo a sua soberana vontade. Amém? Vamos orar com relação a isso? Pai, eu te louvo. Pai, eu te agradeço no dia de hoje. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a orar. Por diversas vezes oramos de forma desgovernada e nos perdemos nas nossas orações, mas o Senhor nos ensina a orar. E vemos que a oração também envolve nós confiarmos no Senhor. Fazemos pedidos relacionados às nossas necessidades, aos nossos anseios, mas, Senhor, também confiando no Senhor, descansando no teu cuidado, descansando na tua provisão celestial. Por isso, ó Deus, no dia de hoje nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos, dá-nos o pão de hoje.
dá-nos o maná de hoje. Eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Senhor, nos dá o maná de hoje. Seja um maná emocional, seja um maná material, um maná físico, Senhor, um maná espiritual, mas nos dá aquilo que nós precisamos hoje para prosseguirmos firmes, confiantes no Senhor, cumprindo a missão que o Senhor nos chamou para realizar. Derrama essa graça sobre a vida do teu povo. E se existe alguém que está conectado comigo no dia de hoje, que está muito preso no passado, ó Deus, hoje em nome de Jesus, conforme nós nos alimentamos com o pão de hoje, com o maná de hoje, que feridas sejam cicatrizadas em nome de Jesus. E Deus, eu oro também por aqueles que estão presos no futuro, estão ansiosos, estão preocupados, ó Deus, que o maná de hoje traga paz para o coração deles. Eles possam descansar sabendo que o Senhor que proveu o maná de hoje é o Senhor que providenciará o maná de amanhã. O Senhor da providência do hoje é o Senhor da providência também no amanhã. O Senhor não falha porque o Senhor é fiel. E no dia de hoje colocamos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Clamamos com gratidão. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Se apegue nessa palavra. Busque o favor do Senhor para o dia de hoje. Busque o maná, o alimento que você necessita para o dia de hoje. E confie no Senhor, porque o Senhor é fiel. E claro, se você é novo por aqui, eu quero te encorajar. Se inscreve nesse canal. É bênção para a sua vida. Ativa o sininho para todas as vezes que nós entrarmos online ou entrar um conteúdo novo, você receber uma notificação. E eu quero te fazer um pedido. Vamos aumentar a nossa comunidade de pessoas que querem estar em dia com Deus? Eu te encorajo a compartilhar esse canal e compartilhar esses vídeos com as pessoas que são especiais para você. Tenho certeza que dessa forma você vai ser uma grande bênção na vida delas. Por isso eu reforço, te faço esse pedido. Vamos compartilhar esse canal com as pessoas que amamos. Afinal, não existe melhor maneira para você, eu e as pessoas que amamos vivermos do que em dia com Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.